um campeonato digno da história do Santos Futebol Clube. Foi um campeonato com o Santos, que eu falo especificamente da campanha do Santos. Quem puder complementar os dados gerais do campeonato, foram 38 jogos do Santos, com 22 vitórias, 5 empates, 11 derrotas. O Santos marcou 59 gols e sofreu 35. O artilheiro do Santos foi o Ricardo Oliveira, com 11 gols. E o vice-artilheiro, surpreendentemente, o Vitor Bueno e o Copete, que chegou à marca, não esse ano, mas posteriormente, a marca de maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, né? Quem mais atuou na equipe do Santos foi o Renato, com 38 jogos, praticamente jogou todos os jogos da campanha, e o Vanderlei fez 37 jogos, junto com o Vitor Ferraz, 37 jogos. Ou seja, só não fizeram um na campanha. O Santos ficou a 9 pontos do campeão, Palmeiras, com 80 pontos, e o Santos ficou com 71 pontos. Um destaque do campeonato foi o encerramento dele por conta daquele acidente com a Chapecoense, né? O Santos entrou homenageando o time com escudo na camisa, todo mundo se lembra, o Índiozinho entrou no campo, e foi um campeonato bom até de acompanhar, e também como foi de lembrar agora com vocês. Wesley, curiosidade aí, Wesley, amigos aí, o Santos, nesse campeonato aí que foi vice-campeão, né, liderou o campeonato apenas uma rodada, né, foi a 18ª rodada em que o Santos liderou, e depois o Palmeiras, ele liderou a primeira rodada, né, que não conta, né, depois da 9ª à 16ª, depois a 17ª foi o Corinthians, a 18ª foi o Santos, e da 19ª rodada até a 38ª, o Palmeiras liderou direto, né? Então a gente teve aí o gostinho de liderar uma rodada apenas, né? O vice-campeão apenas uma rodada teve aí a chance de liderar o campeonato, né? Uma única vez. O Santos poderia ter sido campeão do primeiro turno, na 19ª rodada, no jogo contra o América de Minas. A América já estava praticamente rebaixado. Esse jogo foi lá no Estádio Independência. O Vanderlei fez uma lambança aquele dia, fez um pênalti, foi expulso. E o Santos perdeu de 1-0 para o América. E aí o Palmeiras conquistou o título simbólico do primeiro turno naquele dia. E depois o Santos, se não me engano, foi o ano que o Internacional rebaixou, não foi? Esse ano? Deixa eu ver aqui, Vanderlei. Confirma pra gente se foi, porque o Santos perdeu pontos para todos os times rebaixados. Foi esse ano que o Inter caiu. O Santos perdeu ponto pro Internacional. Foi. A despedida do Gabigol contra o Figueirense na Vila Belmiro, um domingo de manhã, perdeu de 1-0, um gol de pênalti. Um calor do inferno que tava aquele dia lá, e o Santos perdeu. O América foi o último colocado nesse campeonato, né? Você viu? Ganhando o Santos aí nesse jogo aí lá na Independência e ficou em último colocado no campeonato. O Inter caiu também? O Inter foi o último clube a cair, né? Com 43 pontos. O América caiu com 28. Pode ver que o Santos perdeu ponto pro Inter. Nas duas rodadas, perdeu ponto pro América e andou perdendo ponto a mais gente rebaixada aí. Tipo, o Santos perdeu pontos assim muito bestas, cara. Perdeu pro Inter na Vila Belmiro no 29 de maio. Perdeu pro Inter no Beira-Rio no 8 de setembro. Olha aí, 6 pontos. Pro América no Independência no dia 7 de agosto. 9 pontos. Perdeu pro Grêmio fora. Perdeu pro Atlético Paranaense fora. Perdeu pro Sport Recife na Ilha do Retiro. É só pegar os 4 rebaixados aí, pode ver que o Santos perdeu ponto pro rebaixado aí, cara. Pois é. Santa Cruz também? Acho que o Santa Cruz também, eu acho que o Santa Cruz. Se você pegar, a diferença foi 9 pontos, né? O Santos fez 71. 9 pontos, Pronto, já teria empatado com o Palmeiras aí, ó. Figueirense fora. Santa Cruz, o Santos ganhou as duas. Perdeu pro Figueirense na Vila Belmiro no dia 28 de agosto, olha aí. Foi a despedida do Gabigol. Perdeu pro... E o Santos, contra o Santa Cruz, ele ganhou as duas. Coritiba também perdeu. Mas assim, esse campeonato foi um pecado. Nós deixamos escapar esse campeonato, cara. Mas o Santos ganhou do Palmeiras na Vila, acho que de 1-0, se eu não me engano.
Foi até um jogo que o Praz não jogou, parece que jogou... Não foi nem o Jailson também, que era um jogador que parece que foi expulso, o Jailson. O Praz estava machucado, o Jailson não jogou, e jogou o terceiro goleiro. O Santos ganha de 1-0, acho que gol do Copete, se eu não me engano. Foi, dia 29 de outubro nele, 1-0. Foi isso. E empatamos lá no Allianz Parque, nós empatamos com eles de 1-1 também. O gol nosso foi do Gabigol. 12 de julho. Aquela bola desviada, né? O goleiro deles foi meu xará, Vinícius Silvestre. Era o terceiro goleiro, né? Era o terceiro, né? O Santos amassou e acabou ganhando por 1-0. Foi um jogo decisivo. Então, do outro lado tinha o Cuca. Já tinha havido uma rivalidade no Campeonato Paulista, que o Cuca assume o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O Santos joga com o Palmeiras, estava ganhando de 2-0, aí cede o empate e vai para os pênaltis, né? Foi o dia que o Praz bateu o pênalti para fora, aí o Cuca e o Cuquinha tretaram com o Elano, com não sei quem lá no banco de reserva, virou aquela confusão. Eles invadiram o campo, né, Vanderlei? Foi. Eu tava na Vila Belmiro aquele dia. Também tava. E foi uma confusão, rapaz. Devia estar uns 69 graus, mais ou menos, na Vila Belmiro de noite. Uma panela de pressão, cara. E aí teve uma rivalidade, e aí ficou o Santos perseguindo o Palmeiras, né? Bobeando. E o Gabriel Jesus, que era o grande nome do Palmeiras, né? Era o Cucabol, mas tinha o Gabriel Jesus, que de vez em quando resolvia alguns jogos. Ele e o Zé Roberto. E eles tinham o Tietê e o Moisés também, né? Estavam jogando bem. Isso. E o Santos contratou o Yuri, né? Daquele campeonato que o Santos ganhou do Audax. E eles levaram o Tietê e o outro jogador. O Santos contratou o Yuri. Contratou bem pra caramba. E o Yuri é da minha região, é vizinho meu aqui. Mas o Yuri entrou pra história do Santos, pô. Você sabia, não? Ele tem... Mano, é sério. O Santos tinha jogador de... O Santos tinha jogador de A a Z, só não tinha de Y, pô. Aí o cara entrou, fechou o abecedário. Você ainda tá reclamando ainda, pô. Se trouxesse o Tietê, não ia ganhar nada e não ia fechar o abecedário do mesmo jeito. Eu tô rindo aqui que o Wesley falou que o cara é da região dele. Eu falei, mas é ruim. Pode ser até ter um vizinho, mas é ruim, cara. Mas eu falei assim, de fato, Vanderlei, eu falo que eu tenho um azar porque o Yuri, o Márcio Santos e o Leandro Damião é tudo da área. E os três fracassaram no Santos. Infelizmente não jogaram. Ô Wesley, eu sou historiador do Santos, esperei o ano inteiro. Quando entrou um Evaldo, o cara conseguiu fazer 2 faltas num jogo, na mesma jogo. Foi expulso. Jogou 8 partidas, o Santos acho que perdeu umas 8. As 8 ainda tá reclamando ainda que os seus manos lá não tá jogando bem, pô.